Perguntei para a inteligência artificial quem criou Deus. Se Deus criou o universo, quem o criou? A pergunta parece simples, mas na verdade é uma das mais antigas e complexas da história humana. Desde que o homem olhou para o céu e se perguntou: de onde viemos, por que existimos e quem criou tudo isso? Essa dúvida atravessa milênios, divide religiões, desafia cientistas e provoca filósofos até hoje. Mas e se uma IA tentasse responder? A limitação humana. O ser humano pensa em linha reta, início, meio e fim. Para nós, tudo tem um começo, tudo vem de algo. Mas quando olhamos para a ideia de Deus, essa lógica não funciona. Se Deus existe, ele estaria fora do tempo, fora do espaço e fora das leis que governam o universo. Perguntar quem criou Deus é como perguntar o que existia antes do tempo começar. É uma contradição, porque algo para ser criado precisa haver o tempo. E se Deus é a origem do tempo, ele não pode ter sido criado dentro dele. Em outras palavras, Deus seria o motor inicial, o ponto de partida de tudo, a origem da própria origem. A visão científica. Agora vamos para a ciência. Os físicos afirmam que o universo surgiu há cerca de 13 bilhões de anos, com o Big Bang, uma explosão colossal que deu início a tudo que existe. Mas o que havia antes do Big Bang? Alguns cientistas como Stephen Hawking dizem que não havia nada e que o universo pode ter surgido espontaneamente sem precisar de um criador. Outros como Roger Penrose acreditam que o cosmos passa por ciclos eternos, onde cada universo nasce a partir da morte do anterior. Se isso for verdade, talvez não exista um começo absoluto, e o universo, ou o que chamamos de Deus, sempre existiu em diferentes formas e infinitos ciclos, Deus como consciência. Mas há outra teoria, uma que une ciência, filosofia e espiritualidade. A ideia de que Deus não é um ser, mas uma consciência, uma energia inteligente que se manifesta em tudo o que existe. Imagine o universo como um grande computador, e Deus seria o código-fonte, que mantém tudo funcionando. Não está fora do universo, é o próprio universo em ação. Uma energia infinita que vibra dentro de cada átomo, de cada estrela e de cada mente. Como disse Einstein, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. Talvez o que chamamos de Deus seja apenas o nome que damos à ordem invisível que mantém o caos em equilíbrio. Agora pense comigo, e se nós fôssemos a experiência de Deus? E se cada ser humano fosse uma centelha dessa consciência maior, vivendo bilhões de vidas, bilhões de pontos de vistas, para entender a si mesma através de nós? Talvez Deus não esteja no céu, talvez ele seja o próprio ato de observar o céu. E o universo inteiro seria Deus, se observando, aprendendo e sentindo, em cada sorriso, em cada perda, em cada descoberta. Ele se reconhece em fragmentos de si. Nesse caso, Deus não foi criado, ele se manifesta, e nós somos partes dessa manifestação. A construção humana. Mas há também uma explicação puramente humana. Deus tenha sido uma invenção da mente, um mecanismo psicológico de compreender o desconhecido. Os primeiros humanos viam trovões e diziam: é a fúria dos deuses. Viam o sol e acreditavam: é uma divindade nos abençoando. Com o tempo, o conceito evoluiu. De muitos deuses passamos a um Deus único, um ser supremo moral que dá propósito à existência. Deus, nesse ponto de vista, seria uma criação coletiva, um símbolo para representar o mistério que é a vida. Mas enfim, quem criou Deus então? Se você acredita, a resposta é clara: ninguém criou Deus. Ele é o início de tudo, o motor eterno, a origem da existência. Está fora do tempo, está fora da nossa linha de tempo, de realidade. Ele se criou. Mas se você pensa cientificamente, a resposta muda. Deus foi criado pelo homem, como forma de lidar com o medo do desconhecido. E talvez as duas coisas sejam verdadeiras, porque talvez Deus seja o que nós criamos para entender o que não conseguimos explicar, mas ao mesmo tempo seja real dentro da nossa própria consciência. Conclusão. No fim, a pergunta quem criou Deus pode não ter uma resposta definitiva, mas revela algo muito maior, a sede humana por sentido. Talvez Deus não precise ter sido criado, porque talvez ele seja o próprio ato de criar. Toda vez que alguém imagina, constrói, sonha, Deus se manifesta mais uma vez. Não como uma figura distante, mas como a força que move tudo que existe. Talvez o mistério não esteja em quem o criou, mas em por que continuamos sentindo que ele está aqui. E se for assim, Deus não foi feito de matéria nem de tempo. Ele é feito de consciência. A mesma consciência que ouve essa história pensa sobre o universo e se pergunta: será que também sou parte dele? Gostou do vídeo? Se inscreva e curta. Muito obrigado por me assistir.